Minuto Geográfico, com João Correia. Agora sim, 10 horas e 38 minutos, a conexão aí tá feita, conexão Fortaleza-Recife. Bom dia, professor João Correia. Muito bom dia, Yuri, tudo firme, maravilha, bom dia a todos os ouvintes. Professor, o presidente Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, né, encontro aí com o presidente Joe Biden. Esse, inclusive, né, só para a gente reforçar aqui para o ouvinte, é o primeiro encontro desde que Biden assumiu a presidência em 2021. Lembrando aí, né, turbulento, né, um histórico aí do presidente Bolsonaro, porque ele era aliado do presidente Trump. Fez questão de deixar claro que não gostava do presidente Biden, né, praticamente fez uma campanha, né, a favor de Trump, não parabenizou Biden quando ele ganhou, enfim. Como é que o senhor avalia aí essa relação entre Brasil e Estados Unidos a partir de agora? Então, Yuri, veja, as relações entre Brasil e Estados Unidos seguem cada vez mais fortes. A gente tem dados do comércio exterior Brasil e Estados Unidos, e em 2021 batemos um recorde, tá? Mais de 70 bilhões de dólares só no ano de 2021, e a tendência é tanto de exportações brasileiras para os Estados Unidos, como importações brasileiras vindas, né, do mercado americano. Então, são dois países que têm uma história de aliança, de proximidade entre as instituições, tá? São países, como é que eu posso falar, aliados, e o Brasil é um país muito importante para os Estados Unidos, maior economia da América Latina, grande parceiro comercial, como eu já disse, estratégico. Essa reunião entre Biden e Bolsonaro, havia uma expectativa muito grande, como você já bem disse, porque essa foi o primeiro encontro presencial, né, a primeira cúpula presencial envolvendo os dois presidentes. E aí havia toda uma tensão no ar, porque durante a campanha, durante o processo eleitoral nos Estados Unidos, o presidente Bolsonaro ele se posicionou afirmando que, para ele, o melhor para os Estados Unidos seria a eleição do Donald Trump, tá? Esse era um ponto. E o segundo ponto, a imprensa, na época, né, criticou bastante, porque quando Biden, quando a votação foi concluída nos Estados Unidos, parte da imprensa noticiou que Bolsonaro ele teria sido o último líder do G20, o grupo das maiores economias do mundo, a parabenizar Biden pela vitória, no que pese que ele parabenizou sim. Mas eu queria falar sobre o momento atual. O encontro, algumas pessoas dizem que foi um encontro morno, outras dizem que foi bom. Na minha concepção, eu estava vendo aqui na íntegra, é até um ponto interessante para os ouvintes, no site da Casa Branca, você tem acesso na íntegra, a fala do presidente Bolsonaro. Ele falou por aproximadamente 6 minutos e meio, 7 minutos. Eu estou com a íntegra da fala dele aqui. E também a gente consegue ter a íntegra da fala do presidente Biden. Biden foi mais rápido, ele foi mais direto, ele falou aí aproximadamente por 1 minuto e meio. Mas a reunião ela foi boa, tá? Tocaram em alguns temas, havia expectativa de que o governo brasileiro teria dito que alguns temas mais delicados não poderiam ter sido abordados. Mas, na verdade, o próprio Jack Sullivan, né, que trabalha com o presidente Biden, disse que não houve nenhum tipo de restrição em relação a isso. E aí, basicamente, eles abordaram os temas relacionados à questão ambiental, à questão eleitoral. Brasil agora que nós estamos vivenciando aí esse processo pré-eleitoral, a questão ambiental envolvendo a Amazônia e também essa questão ali envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Então, assim, Biden, ele fez uma declaração que ele disse assim, que seria muito importante, eu pegando na íntegra aqui, ele disse o seguinte, os dois foram muito gentis, tá? Os dois foram muito gentis. Ele disse, o Brasil é um lugar maravilhoso, com pessoas magníficas, eu já pude visitar o Brasil por 3 vezes, e ele elogiou, aqui eu estou pegando na íntegra, tá? Os sacrifícios reais que o Brasil faz para proteger a floresta amazônica. Aí vem um ponto que eu queria abordar com vocês. Biden disse o seguinte, olha, eu acho que o resto do mundo deve ser capaz de ajudá-lo a preservar o máximo que
puder. Então, Biden, ele instou o mundo a ajudar Bolsonaro a preservar a Amazônia. Só que, um ponto para salientar, Biden anunciou uma ajuda para a Amazônia, uma ajuda para preservar a Amazônia de cerca de 12 milhões de dólares. Isso é muito pouco. 12 milhões de dólares, se a gente fizer uma conversão rápida aí, vai para 60 milhões de reais para preservar a Amazônia. Só que um detalhe, esse dinheiro tem que ser dividido por Brasil, Colômbia e Peru. Ou seja, teremos aqui 20 milhões. É pouco e digo mais, se a gente comparar com o dinheiro que o governo americano gasta, por exemplo, com Israel, o dinheiro que o governo americano gasta com o Egito, leia-se, o Egito que é uma ditadura, e Biden fala bastante sobre os valores da democracia, os valores democráticos, ele gasta assim, um valor muito maior financiando projetos e o próprio governo do Egito. Então, há essa crítica porque o Brasil é muito cobrado e essa pauta ambiental é importante, o Brasil tem que preservar a Amazônia. A gente tem um problema de desmatamento histórico dos biomas, não é um problema que surgiu agora, é um problema histórico, só que ao mesmo tempo é um problema que tem que ser enfrentado. Mas a partir do momento que eu sou presidente da maior economia do mundo e digo assim, o mundo precisa se mobilizar e ajudar o Brasil a preservar a Amazônia, a gente tem que começar dando o exemplo. Então, os americanos poderiam destinar uma verba muito maior, tem essa capacidade de preservação da Amazônia. E falou-se também sobre matriz energética, o Brasil dos emergentes, eu acho que poucas pessoas sabem disso, mas o Brasil dos emergentes tem uma das... a nossa matriz energética comparada, não é uma matriz perfeita, a gente queima muito carvão, a gente queima muito óleo, é verdade, é indiscutível a dependência que nós temos em relação aos combustíveis fósseis, mas o Brasil tem, entre as grandes economias, o Brasil é um dos exemplos em termos de energia limpa e, ao mesmo tempo, energia renovável, tá? Sobre a questão do conflito, Bolsonaro, sobre Rússia e Ucrânia, Bolsonaro disse, né, lamentamos os conflitos, mas tem um país para administrar. Temos que ser cautelosos porque as consequências da pandemia, aí vem um ponto. Bolsonaro, ele usou parte do discurso dele para criticar aquela história do lockdown. A gente sabe que durante a pandemia isso foi muito falado, ele disse, olha, com a política equivocada, fala do presidente, tá, pessoal? Fica em casa, depois cuidamos da economia. Agravada por uma guerra a 10 mil quilômetros do Brasil, as consequências econômicas são prejudiciais para todos nós. Mas estamos disponíveis para construir uma solução para esse episódio entre a Rússia e a Ucrânia. Na verdade, o Brasil ele foi muito pressionado nos últimos 3 meses para se posicionar. Nós tivemos uma posição na ONU, criticando a guerra entre Rússia e Ucrânia. O nosso representante do Itamaraty fez críticas à Rússia, mas os americanos esperavam, havia uma expectativa de que o Brasil pudesse entrar no pacote de boicote, de sanção econômica contra a Rússia. E aí o Brasil não fez parte desse processo, o Brasil não se envolveu. Falou-se também, tá, Yuri, sobre a questão eleitoral, porque no âmbito doméstico a gente tem acompanhado toda essa questão de colocar em xeque a credibilidade do processo eleitoral no âmbito doméstico, mas lá na cúpula com Joe Biden, lá na reunião que ele teve com Biden, ele foi mais ameno, ele foi mais cauteloso nas palavras. Então ele disse assim, eu quero aqui que Brasil e Estados Unidos fortaleçam as relações comerciais, vamos ter as eleições, e aí ele falou um trecho aqui, ele disse assim, teremos eleições no Brasil, desejamos ter eleições honestas, limpas e transparentes, auditáveis e confiáveis para que não haja sombra de dúvida sobre as eleições. E ele colocou assim, a fala de Bolsonaro, estou bastante certo de que as eleições serão realizadas com este espírito
democrático. Cheguei ao poder através da democracia. Estou certo de que quando deixar o cargo também será por meios democráticos. Então, o próprio Joe Biden, no discurso inicial, disse que acreditava nas instituições do Brasil e tocou no processo eleitoral, e aí Bolsonaro veio com esse discurso mais pragmático, mais diplomático. Então, pode-se dizer que, no contexto geral, toda a tensão que envolvia essa reunião, eu posso dizer que o resultado foi uma reunião tranquila. Uhum. O que a gente espera é uma expectativa grande do Brasil, são 2 pontos. E o ouvinte que está acompanhando agora o Minuto Geográfico, nesse ano agora de 2022, o Brasil e os Estados Unidos estabeleceram que o Brasil poderia, os brasileiros poderiam participar, brasileiros já podem solicitar o Global Entry, que é um sistema que agiliza a entrada nos Estados Unidos. Foi em fevereiro desse ano. Os brasileiros podem solicitar online o Global Entry, que é o programa que permite agilizar o processamento de passageiros frequentes, pessoas que viajam frequentemente para os Estados Unidos. Alguns países já fazem parte e o Brasil passou a entrar nesse processo. Foi um aceno do governo americano, o Brasil participar desse programa. Mas a grande expectativa é o Brasil ter o apoio dos Estados Unidos para entrar na OCDE. O Brasil tem essa expectativa de ter o apoio para entrar na OCDE e fazer parte do clube dos países mais ricos do mundo. Professor, bem rapidinho aqui, só uma pergunta. Você falou sobre essa ajuda, né, vamos dizer assim, que os Estados Unidos dão ao Egito. Aí o senhor lembrou muito bem que é uma ditadura, né? Aí a gente retoma essa questão da Cúpula das Américas, que o presidente Biden não convidou representantes de Cuba, Venezuela e Nicarágua, justamente sobre esse pretexto, dizendo que são regimes autoritários e que não são democráticos, né? Houve inclusive reação negativa de outros líderes. O presidente do Chile criticou, o presidente do México inclusive nem foi, né, para a Cúpula das Américas em boicote. O que isso pode representar? Seria uma ambiguidade aí dos Estados Unidos, né? E o que representaria também aqui para o nosso continente? Poxa, Yuri, muito interessante sua observação. A gente tem que falar muito sobre isso. Eu fico muito feliz quando um presidente de outro país fala, por exemplo, sobre democracia, valores democráticos, sobre políticas ambientais, porque são debates que fazem parte do nosso cotidiano e que nós temos que defender, temos que fomentar no nosso dia a dia. Bem, os americanos falam muito de democracia, fazem essa crítica com fundamentos ao governo cubano, ao governo da Síria, Nicarágua teve eleição agora, o Daniel Ortega, ele foi reeleito por WO, porque 7 possíveis candidatos à eleição foram presos antes do pleito. Então, ele é um ditador. Inclusive, foi parabenizado por alguns setores da política brasileira. Mas o Biden, ele entra numa contradição muito forte, porque os Estados Unidos têm uma aliança muito grande, eu vou tirar até um pouco do Egito agora, com a outra ditadura, a Arábia Saudita. A família da Arábia Saudita, a família real, aquilo ali representa uma das ditaduras mais fortes e mais antigas do mundo. E os americanos têm uma parceria econômica, política e militar com uma grande ditadura do Oriente Médio, ao mesmo tempo que criticam a ditadura cubana. Existe aí essa questão. No caso da Síria, fizeram de tudo para derrubar o ditador da Síria, Bashar al-Assad. Mas não porque ele é um ditador. Fizeram de tudo para derrubar Bashar al-Assad porque ele é um aliado da Rússia. Então, é um ditador, é um aliado da Rússia, vai ser nosso inimigo. Se for um ditador, mas alinhado aos Estados Unidos, a gente termina fazendo a vista grossa. Tem essa questão também. E sobre o desmatamento foi como a gente tocou nessa questão também. Fala-se muito em preservar a Amazônia. É justo, é necessário, indiscutível. É importante para o Brasil e é importante para o mundo. Agora, temos que ter o exemplo de quem cobra esse processo e, ao mesmo tempo, uma ajuda do ponto de vista econômico maior, sem dúvida. Tá ótimo, muito obrigado. Esse foi o professor João Correia, direto do Recife, trazendo aqui destaques para a gente no Minuto Geográfico. Obrigado, professor.
Um grande abraço, Yuri. Muito obrigado. Obrigado. Agora 10h53. Minuto Geográfico, com João Correia.